Obrigada. A gente tem Até mais. agora, para nos ajudar a analisar a situação também entre Estados Unidos e Venezuela, está em contato com a gente, está na linha com a gente, o professor especialista em Direito Internacional e reitor da Universidade Católica de Brasília, Manuel Furriela, está aqui com a gente para nos ajudar nessa análise. A gente já vai aparecer na nossa telinha aqui o professor Manuel Furriela, que já vai nos ajudar nessa análise. Enquanto isso, eu vou contando para você outras atualizações que vão surgindo aqui na imprensa internacional. O presidente Donald Trump vai dando uma entrevista à Fox News, e nessa entrevista à Fox News ele foi contando como ele assistiu, inclusive, online, né, por transmissão online, a prisão de Nicolás Maduro. Professor Manuel Furriela, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia. Professor, o que essa crise entre Estados Unidos e Venezuela, a gente vinha comentando aqui, como o Brasil deve se posicionar nesse momento. A gente vinha chamando a atenção de que a nota que o presidente Lula emitiu condena o ataque, fala em ameaças à soberania dos países da América Latina, mas não cita nominalmente nem os Estados Unidos, nem o presidente Trump. Bom, primeiro que a intervenção norte-americana na Venezuela, ela tem um aspecto, uma análise, né, que a gente pode fazer, que é perante o direito internacional, que é uma demonstração de irregularidade, ilegalidade, já que perante o direito internacional, somente 2 motivos poderiam justificar uma intervenção desse gênero. Uma seria no caso dos Estados Unidos terem sido diretamente atacados pela Venezuela. Aqui pegando um exemplo, né, nos ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos tiveram direito de revidar, responder ao Afeganistão pelo motivo, né, dos ataques terem vindo ou serem originários daquele território. E o outro é com a autorização do Conselho de Segurança da ONU. Então a gente não tem nenhum desses 2 fatores aqui. Mas o que Donald Trump foi construindo nos últimos meses, em conjunto com uma pressão sobre Nicolás Maduro para que ele renunciasse, foi construindo uma narrativa de que dentro do território venezuelano nós temos grupos que são ligados ao narcotráfico, e depois que esses grupos seriam, na verdade, também grupos terroristas, aí já colocando em risco a segurança norte-americana, e, por fim, de que Nicolás Maduro seria líder de pelo menos um desses grupos de narcotraficantes /terroristas. Então, esta é a justificativa de legalidade construída por Donald Trump e que alguns aceitam, como é o caso do presidente da Argentina, outros negam, como é o caso do Brasil, perante aí, ou à luz do direito internacional. Mas o governo brasileiro não tem interesses políticos neste momento em se desgastar contra ou se desgastar com os Estados Unidos. Conforme a gente tem observado nos últimos meses, houve um alinhamento pragmático novamente entre o governo Trump e o governo brasileiro, né, o governo do presidente Lula, para evitar aí problemas econômicos tanto por um lado quanto para o outro, e também já não havia apreço do governo brasileiro sobre Nicolás Maduro, haja vista grande crítica, aliás, correta crítica, que o governo brasileiro fez à apuração da eleição venezuelana, onde não houve uma demonstração de legitimidade daquele país. Então, esse é o cenário que nós temos. Crítica ao descumprimento do direito internacional, realmente, né, é uma linha, legalmente falando, que condiz, né, com o que dizem as normas internacionais, mas não uma crítica direta neste momento para evitar um desgaste desnecessário, aí também aproveitando e se livrando de um problema que era Nicolás Maduro aqui para toda a região. Então acho que é o cenário que a gente tem pelo menos até o momento. Professor Furriela, desculpe, bom dia, né? Obrigado aqui pela presença. Com relação à questão dos desdobramentos aqui para a América Latina de uma maneira geral, Cláudia Sheinbaum se manifestou também, fazendo uma crítica ao ataque, o governo brasileiro, uma crítica ao ataque. É claro, acho que dos líderes latino-americanos, o mais relevante que fez um elogio ao ataque foi o Milei, né, como era de se esperar. O restante, todo mundo bastante preocupado com relação
aos desdobramentos. Lula fez essa convocação de uma reunião emergencial, mas o que de fato, além das notas, primeira pergunta, além das notas, há algo de fato que pode ser feito? Ou dada a inconstância de Trump, o pessoal não vai se mexer muito em cima disso? E qual que é o cenário em que seria mais, digamos, mais tranquilo? Os dobramentos, cenário mais tranquilo, só a retirada do Maduro e as coisas, e beleza, era só isso que a gente queria e segue o jogo? Ou qual que é o cenário que o senhor acha que seria que neste momento a gente deveria torcer para ele? Bom, prazer em falar contigo também. O que acontece na Venezuela, né, a gente não pode deixar de lado que é um governo ilegítimo, que é uma ditadura, persegue jornalistas, prende líderes oposicionistas. Então a gente tem instalada na Venezuela uma ditadura, um governo ilegítimo, inclusive no processo eleitoral último, conforme a gente falou, analisado mesmo pelo governo brasileiro, que em nenhum momento reconheceu a eleição como legítima, exigindo as comprovações das atas a todo momento. Então a gente tem esse cenário. Agora, após queda de Maduro, o que nós podemos ter? Dois cenários. Um, o desejável. Qual é o desejável? Realização de eleições legítimas. A Venezuela carece deste processo. Com a realização de eleições legítimas, ou a partir dela, pode-se construir um cenário de transição de uma ditadura para a democracia, com justiça de transição, com todos os processos que a gente reconhece como sendo aqueles que sustentam legitimamente e trazem melhor cenário. Eu não acredito que a gente vai conseguir tudo o que a gente quer em relação a esse cenário que seria o mais adequado. Haverá uma acomodação. Nicolás Maduro sai, mas não sai o seu regime. Foi construído na Venezuela um sistema com 2.000 generais, aliás, um número enorme de altos oficiais, isso é inédito no mundo todo, né, que permeiam toda a sociedade daquele país. Eles administram o país sob muitas críticas, inclusive. Então, muito provavelmente, haverá uma acomodação a favor dos Estados Unidos nesse cenário. Até mesmo porque o que buscam os Estados Unidos são os seus interesses, seja por conta do petróleo, terras raras, ou até outros. Eles querem afastar a forte influência chinesa, russa na região, e ainda de quebra, levar a outros benefícios, como, por exemplo, tirar o apoio do petróleo venezuelano ao regime que tem em Cuba. Então, você conseguindo, os Estados Unidos conseguindo acomodar os seus interesses principais, os outros relacionados com democracia, ou aquele cenário que nós, como latino-americanos, gostaríamos que a Venezuela tivesse com um governo legítimo, um governo que escolhesse. Não é questão de ser de esquerda ou de direita, esse não é o ponto aqui. Mas essa construção democrática não é o objetivo principal norte-americano. São esses outros interesses que eu mencionei. Se quem agora está no poder na Venezuela, que é a vice-presidente, fizer essas acomodações, infelizmente eu acho que todo aquele ideal democrático que a gente busca vai ficar em segundo plano. A gente agradece muito ao professor Manuel Furriela por nos ajudar com a sua análise aqui no All News. Uma pena a gente estar sem tempo, agora a gente vai ter que encerrar essa transmissão, professor, mas muito obrigado, um bom prosseguimento de sábado, volte sempre aqui ao All News. Um ótimo começo de ano a todos. Obrigado, professor, um bom ano.